Rapaz, você viu, velho? Campanha do Palmeiras, como é que tá no campeonato, velho? Rapaz, time tá feio, time tá feio. Vai aonde? Time tá feio. Também São Paulo é titular, né? 3x0, ó, que chegou! E aí, galera? E aí, meu brother? Qual foi? Quem é que manda? Pô, cara, tô com uma dúvida aqui Sobre o quê? no exercício, preocupação em sala de aula. Sempre assim, só vem quando quer alguma coisa. Vamos lá. Quem é que manda aí? Cadê? Pode fazer. Aqui. Ele faz essa atividade e eu queria saber a corrente que passa nesse determinado ponto aqui. Poderia me explicar? Tô com essa dúvida, cara. Sobre que lei? Lei de Norton. Beleza. Você sabe os princípios da lei de Norton? Mais ou menos. E você? Sabe o que é o teorema de Norton? O Teorema de Norton, tal como o Teorema de Thevenin, permite simplificar redes lineares reduzindo apenas a um circuito simples, um gerador de corrente com uma resistência em paralelo. Qual a sua dúvida? Minha dúvida é saber qual o valor da corrente que passa nesse determinado ponto do circuito. Analisando o circuito, vemos que temos uma fonte de corrente, uma fonte de tensão, dois resistores e mais dois resistores. E vamos ver como fazemos para retirar essas fontes. Redesenhamos o circuito. Se tratando de uma fonte de corrente, abrimos a fonte de corrente. Abrimos a fonte de corrente. Nossa outra querida fonte de tensão, nós abrimos também. E vemos que nesse circuito não passa corrente pela seguinte retirada da nossa fonte de corrente. Então, R de Thevenin, pela lei de Norton, nós anularíamos esse fio que não passa nada e esse aqui, deixando as nossas duas resistências em série. Então, redesenhando novamente aqui embaixo, criando um ponto A e o ponto B. Queremos saber a resistência equivalente entre o ponto A e o ponto B. Vamos redesenhar o circuito. Do ponto A sai uma resistência de 12 em série com a resistência de 24, que sai do ponto B. Em paralelo com a resistência de 12, em série com a resistência de 6. Então temos a seguinte questão. Redesenhando o circuito novamente, vemos que do ponto A nós temos uma única resistência de 36 ohms. E aqui temos outra resistência em paralelo a essa, com 18 ohms. Redesenhamos o circuito e vemos que temos a multiplicação R1 vezes R2 dividido pela soma dos resistores, que ficaria, para achar o R total, Thevenin, que ficaria 36 vezes 18 dividido por 36 mais 18. Então nós temos 648 dividido por 54. Achamos o nosso R de Thevenin.
que pela divisão, nosso valor é 12 ohm. O circuito já nos dá o I total de 9 amperes. Precisamos agora encontrar o I de Norton, que iremos aplicar a partir do divisor de corrente. Agora vamos aplicar o divisor de corrente nesse circuito. A fórmula do divisor de corrente é I de é igual a I total vezes a resistência oposta sobre a soma deles dois. Então, no caso, já temos o valor de I total, que é 9 amperes, o circuito já nos dá, e vamos agora achar o valor da corrente que sai daqui. Aqui nesse ponto ela se divide em uma parte para cá e outra parte desce para aqui. Vamos achar primeiro o valor da corrente que passa nesse resistor. Vamos chamar esse resistor de linha. Então vamos lá. I linha é igual a I total, que é 9, vezes o resistor oposto a esse, que é 24, sobre a soma deles dois, que é 36. I linha é igual a 9 vezes 24, 216, sobre 36. Logo, o valor da corrente que desce aqui nesse resistor vai ser 6 amperes. Nós já temos, com esse valor que deu aqui, 6 amperes, nós já sabemos quanto que desce para esse aqui, para esse resistor aqui. Pressupondo que saiu 9 daqui e desceu 6 para cá, então aqui os outros 3 que sobrou é o que desce para aqui. Só que aqui a corrente descendo, ela encontra outro ponto. Aí novamente ela vai se dividir. Uma parte vai entrar para o ponto que a gente quer, que é o I, e a outra parte vai descer para outro resistor. Agora vamos achar o valor que desce para esse resistor para depois sabermos o que está aqui, que entrou para o I. Então vamos chamar isso aqui de I duas linhas. E agora aqui. Vou fazer aqui I duas linhas é igual a 9 vezes o resistor oposto a esse, que é 6, sobre a soma deles dois, 18. I duas linhas é igual a 54 sobre 18. Vou botar o resultado aqui. I duas linhas é igual a 3 amperes. Então aqui nós temos um valor que desce aqui é de 3 amperes. Se desceu 6 desse resistor aqui e ao se dividir aqui 3 desceu, então temos o valor de I, que é igual a 3 amperes. Que desceu 3 e entrou 3.